Bem-vindo ao Papo Aberto, o podcast que desvenda os mistérios e inovações do mercado financeiro. Aqui, mergulharemos fundo nas águas da tecnologia, como blockchain, inteligência artificial e muito mais. Prepare-se para uma experiência única de conhecimento e insight. Meu nome é Victor Cabral e eu vou auxiliar vocês nesse mergulho. Mais um episódio do Papo Aberto. Hoje eu tô com um convidado muito especial aí, que eu conheci desde quando eu comecei a trabalhar com criptoativos, chamado Renato Algrim. Ele é analista do Banco do Brasil e hoje ele vai conversar um pouco com a gente para contar sobre ETF, quais são os lados positivos, impactos disso no mercado, como que isso pode afetar a maioria dos investidores aí de criptoativos. É com você, Renato. Pode fazer uma apresentação rápida aí sobre você. Sei que tem uma baita carreira aí também. Oba, legal. Prazer estar falando com você aqui, Victor. Sempre bom poder debater esses assuntos que a gente vem tocando já há algum tempo, mas para poder passar aí para o público que está interessado em conhecer essa nova classe de ativos aí. Então, bom, me apresentando, eu trabalho, como você disse, eu trabalho no Banco do Brasil, eu trabalho no banco há mais de 20 anos e tive a oportunidade de trabalhar com research de investimento de bolsa tradicional, mas aí a gente começou uma frente para fazer research de criptoativos e ali a gente pôde se aprofundar um pouco nas pesquisas, entender um pouco do white paper do Bitcoin, e depois começar a entrar também nos smart contracts do Ethereum e entrar de uma forma mais com profundidade nos negócios de criptoativos. E hoje eu trabalho com a área de investimento em renda fixa, né, com crédito privado, e aqui eu já deixaria aqui um disclaimer importante, que esse papo aqui é mais mesmo com a minha experiência que eu carreguei aí, estudando criptoativos, mas de um lado profissional fora do banco, né? Hoje eu estou envolvido com os investidores do banco, mas com ativos tradicionais, com emissões de renda fixa, CRA, debentures, a gente seleciona lá os ativos para oferecer para os clientes, e eu não faço esse serviço no Banco do Brasil de criptoativos. Então aqui é mais a gente trocar nossas percepções, atualizações de mercado, com o que eu tenho visto mais de uma forma geral e não em nome do Banco do Brasil. Deixar bastante claro, isso é importante para os nossos ouvintes. Maravilha, Renato. Eu acho que a primeira parte, assim, que sempre é interessante é a gente explicar o que é aquilo que a gente está conversando, né? Então, primeiro, assim, em poucas palavras, o que é o ETF do Bitcoin? Por que isso pode revolucionar o jeito que a gente lida com criptoativos hoje? E nos Estados Unidos, isso foi uma coisa inovadora, mas já existem outros ETFs, por exemplo, na Europa, que já estão ali faz um tempo, né? Por que esse ETF aprovado, que aconteceu esse mês, pode revolucionar do jeito que estão comentando? É legal você ter colocado isso, não é uma novidade ETF, inclusive nós aqui no Brasil, nós temos dois ETFs de Bitcoin listados em bolsa, que o investidor pode comprar e está atrelado à volatilidade, né, do Bitcoin. Nós temos outros ETFs aí também que seguem não só o Bitcoin, mas outros criptoativos. E no Canadá existem ETFs de Bitcoin, na Europa. Então, por que quando a gente acompanha a Bloomberg, né, os Estados Unidos passou a última semana que antecedeu o lançamento do ETF nos Estados Unidos, todos se perguntavam se você estava posicionado em Bitcoin, né? Então foi um grande boom de repercussão do ativo, né? Uma ação, não foi uma ação, mas uma repercussão muito positiva em termos de marketing, de visibilidade dessa classe de ativo. E a pergunta é, por que nos Estados Unidos pode ser revolucionário? Porque quando a gente olha para o mercado financeiro tradicional, o volume de dinheiro que é transacionado nos Estados Unidos não tem comparação com nenhum outro mercado.
Então, quando a gente vai para o mercado de renda fixa, dos bonds, dos treasuries, as cifras são trilhões de dólares. Quando a gente vai para o mercado de ações, de equities, nós estamos falando de uma empresa, uma Tesla, ou uma Microsoft e uma Amazon com valores de mercado acima de 3 trilhões de dólares. Então, o volume de dinheiro alocado nesse mercado é incomparável com qualquer outro mercado. Então, quando a gente fala que o ETF Spot de Bitcoin foi lançado nos Estados Unidos, a gente pode entender que o principal player do mercado financeiro global começou a negociar Bitcoin de uma forma à vista, que mesmo nos Estados Unidos a gente já tinha a Grayscale. Ela é um grande fundo, uma grande asset management, que gerencia um fundo gigantesco, GBTC, com bilhões de dólares, mas é um fundo que ele tinha oscilações, ele não estava pareado com a volatilidade do Bitcoin, em função de uma série de dúvidas que o mercado tinha, de regulamentação, e a própria custódia também dos ativos não era muito claro para o investidor. Então era um fundo muito relevante em termos de AUM, de cripto, mas ele não tinha paridade de valorização. Em determinados momentos ele chegou a ter um desconto com relação ao Bitcoin de mais de 25%. Então não tinha esse posicionamento. O investidor que quisesse posicionar no Bitcoin, ele não teria essa possibilidade, apesar do GBTC ser um veículo que já existe há muito tempo nos Estados Unidos. Mas agora, com a aprovação de janeiro, fica a regulamentação, que eu acho que o que traz bastante importância é a regulamentação, quando você tem o regulador, a SEC, determinando as características que os players vão ter que adotar de compliance, de volatilidade, de comparabilidade do ativo subjacente. Aí começa a ficar mais sério, começa a ficar mais regulado, e o que entra são grandes players. Aí a gente está falando não só do mercado de varejo, que é enorme, mas nós estamos falando do mercado institucional. Então, os fundos de pensão queiram alocar uma parte do seu portfólio em criptoativo, em Bitcoin, ele passa a ter esse veículo. Grandes asset managements que gostariam de também alocar um pedacinho, que seja uma porcentagem do ativo nesse veículo, e eles, a partir de agora, eles têm essa possibilidade. Então, é um marco, é um novo player, é o principal player do mercado financeiro, abrindo as portas para negociar Bitcoin à vista. E existe alguma ferramenta de antivolatilidade, alguma coisa assim, para proteção do investidor? E se existe esse tipo de ferramenta, como que ele vai ser implementado com relação ao ETF do Bitcoin? Não, a verdade é que um dos principais riscos, aí quando a gente entra em mercados voláteis, mercados de risco, as ações, por exemplo, elas estão sujeitas à volatilidade do preço do ativo. Então, isso tem que deixar muito claro para o investidor que está tomando uma decisão de investimento, que o ativo foi colocado isso na aprovação do ETF. Um dos itens bastante mencionados é a questão da volatilidade. Então, o investidor que quiser se posicionar nesse ativo, ele tem que estar ciente que ele vai estar exposto a uma volatilidade que se demonstrou superior à volatilidade dos principais ativos de equity, por exemplo. Então, quem for entrar nesse mercado tem que estar disposto tem que ter um suitability que se enquadre aos ativos de maior risco no mercado financeiro. Eu acho que uma dúvida que sempre fica na minha cabeça quando a gente está falando sobre ETF de Bitcoin é: quando a gente fala de uma bolsa de valores, existe ali um período de leilão, se o ativo subiu mais de 30%, existe um bloqueio de transações. Como que eles vão fazer isso com o ETF do Bitcoin? E existe essa possibilidade? Olha, a princípio, o ativo, o Bitcoin, ele é negociado, ele se diferencia dos ativos tradicionais justamente
por ser global, ele é negociado em praticamente qualquer país. 24/7. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você mencionou um sistema de circuit breaker, né? Que as bolsas fazem isso para proteger o investidor de grande volatilidade. Agora, independente da forma dinâmica das compras e ordens que as corretoras vão disponibilizar ao investidor, o Bitcoin ele não para. Ele tem essa característica da descentralização, ele não vai parar. O ETF, talvez a regulamentação sobre o ETF, ela é flexível. Ela existe hoje, pode se alterar amanhã, pode se criar mecanismos de circuit break, mas o ativo subjacente do ETF, o Bitcoin, ele é negociado sem interrupção. E é interessante a gente. Acho que essa é uma dificuldade também, né? De você. Como que você mantém uma característica principal do ativo? Que eu acho que se colocar na lista de benefícios que essa tecnologia traz é exatamente essa dinâmica de você atender o mercado 24 horas ali, em todo o mundo. É bem difícil de compreender como que essas corretoras vão transacionar ativos de Bitcoin sem também prover esse tipo de benefício para o investidor. Na verdade, o que ajusta isso são características de arbitragem. O Bitcoin ele foi muito tempo operado, muitos investidores ganharam dinheiro fazendo arbitragem. O que quer dizer? Você tinha diferentes cotações em diferentes plataformas. Isso é porque a liquidez do ativo é muito baixa. Então, você pega o caso do Sam Bankman-Fried, que fundou a FTX. Ele era um player de arbitragem. Ele ganhou muito dinheiro comprando pela diferença dos preços. Isso é muito comum em mercados de Forex, que negociam moedas em diferentes plataformas. Você consegue capturar a diferença de preço. Então, uma plataforma está vendendo o Bitcoin por $30 mil, enquanto outra plataforma está vendendo o mesmo Bitcoin por $31 mil. Isso há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, era possível você ter em função da baixa liquidez. E o que está acontecendo é quando você traz novos players, novos agentes, os institucionais, você começa a dar mais liquidez para o mercado. Em tese, essa diferença de cotação, ela para de acontecer, ela diminui, que já é o caso, mas o 24/7 é uma característica do ativo, ele vai ser negociado sempre 24/7, e as corretoras elas têm essa limitação. Já é discutido aqui no Brasil também de mudar esse padrão, de fechar os sábados e domingos, deixar. Existe nos Estados Unidos também o eletrônico, né, que a bolsa ela consegue operar em sábados, domingos e feriados. Eles reduzem a volatilidade, eles fazem uma banda, né, mas eles conseguem operar eletronicamente. Eu acredito que a tendência, o mercado financeiro tem muito a aprender ainda com a nova economia digital e, sem dúvida nenhuma, é um caminho que eu acredito. Eu acredito que o mercado tradicional vai acabar aderindo à bolsa eletrônica, aos sistemas eletrônicos e funcionar 24/7. Óbvio, eu não acredito que não é no curto prazo, não deve ser agora em 2024, nem em 2025, mas já existe uma discussão com os reguladores, inclusive aqui no Brasil também, a B3 vem discutindo com os agentes do mercado. Quem sabe a gente pode trazer algumas características do Bitcoin para o mercado tradicional, que eu acredito que nós vamos ter isso em breve. E a gente pode se beneficiar bastante com isso também, né? E aí, mudando um pouco de assunto, mas ainda continuando no ETF, como você acha que esse ETF dos Estados Unidos pode impactar na tokenização de ativos no mercado nacional ou até mesmo internacional com relação e como que a gente pode mostrar para a indústria financeira de que esses ativos eles estão dominando muito o espaço e que eles têm que ter tecnologicamente uma aptidão e um conhecimento para conseguir entrar nesse tipo de mercado. Como que o ETF vai impactar na vida na vida de uma empresa pequena, uma fintech ou uma securitizadora ou como a gente começou falando do ETF, ele teve uma repercussão, vamos dizer assim, de marketing, que é a divulgação desse ativo, né? Então, a gente
A gente fala muito quando ele for virar mainstream, né? Então, a partir do momento que você vê uma Bloomberg 7 dias por semana falando de Bitcoin, o mercado tradicional já está com as casas de research estão todas focadas, tem capital intelectual alocado para olhar isso, e aí eles começam a entender mais a tecnologia. E aí, quando você olha a tecnologia, você começa a ver avanços que podem ser adotados em empresas do mercado tradicional. Os próprios bancos, assim, quando a gente viu agora recentemente o CEO da BlackRock, o Larry Fink, falando de tokenização. É porque vai trazer eficiência. Então, o primeiro passo aí, quando você começa a olhar o Bitcoin, criptoativos, você vai descobrir ali que existem as stablecoins. Então aí você fala, poxa, stablecoins é um criptoativo que não tem a volatilidade, que pode não ter a volatilidade que o Bitcoin tem, ou que outros criptoativos têm, que ele está ali, ele tem paridade com uma moeda, né? Uma stablecoin de dólar, um USDC, um Tether, uma DAI, ele está pareado ali à cotação do dólar. Aí você já olha, abre o olho e fala, bom, eu acho que por aqui eu já começo a entender um pouco mais, dá para entender, dá para a gente olhar um pouco mais esse mercado. E aí você fala do dólar, é o primeiro abertura de mente para a tokenização, né? Que é questionável também. Nós tivemos a questão do USDC quando o Silicon Valley Bank quase chegou a quebrar, né, nos Estados Unidos, e aí nós fomos ver onde que estavam depositados os dólares, as reservas do USDC, estavam num banco que é sujeito à falência. Então aí você começa a entender que não tem risco, mas quando você vai para a segunda derivada, você começa a perceber que não é bem assim, que o risco ele é inerente da atividade econômica, e aí a tokenização entra em pauta, quando você vê o CEO da maior asset do mundo falando em tokenização, e com certeza o mainstream não sabe o que é tokenização, eles estão sabendo o que é Bitcoin agora, então eles vão começar a estudar a tokenização, começar a entender e buscar informação, e aí você começa a avançar nas possibilidades da tokenização. Que no Brasil, por incrível que pareça, ele está na fronteira do desenvolvimento. O Banco Central tem o Drex, que é uma moeda digital que vem com possibilidades de smart contract, e aí você pode começar a pensar numa tokenização, por exemplo, um veículo que pode ser transferido, a propriedade, a documentação da propriedade do veículo pode ser transferida para o detentor do Drex, que fizer o envio do comprador para o vendedor. Daí você começa a enxergar as possibilidades reais de tokenização da moeda, depois dos ativos subjacentes. Você pode tokenizar um imóvel, por exemplo. A gente já vê algumas iniciativas que os imóveis já começam a ter registros em blockchain, ainda incipiente, porque demanda regulamentação, mas de uma forma geral, o que eu quero dizer é assim, esse ETF ele traz o assunto Bitcoin para o mainstream, você traz os principais líderes da indústria financeira olhando para o ativo, querendo entender por que eu vou alocar uma parte do meu portfólio nesse ativo, aí você entra nos fundamentos do ativo, da tecnologia, e começa a ver a integração do mundo tecnológico, do desenvolvimento da criptografia, que pode trazer eficiência nos negócios. Então, aí começa a juntar os dois mundos, e aí sim, a palavra que é resultante disso é tokenização. E aí, quando a gente vai falar de tokenização, a gente está falando de uma economia toda, que tem alguns setores que podem adotar a tokenização mais rapidamente, e alguns outros setores às vezes não faz sentido nesse momento, ou a gente não consegue entender o ganho de eficiência da tokenização, mas de fato a gente já observa alguns setores que podem se beneficiar rapidamente, e um deles é o setor financeiro, e aí com as finanças descentralizadas, a partir daí a conversa pode ficar bem interessante, mais longa, né? Já que você tocou no assunto, sobre CBDCs, qual que é o papel dentro da economia descentralizada, né, ou da tokenização? Qual seria o papel da stablecoin e qual que é o papel da CBDC? Será que o CBDC ele pode ocupar ou substituir a stablecoin? Algumas pessoas elas têm essa crítica, né? Na sua opinião, você acha que isso pode acontecer? Ou você acha que são dois ativos ali com diferentes propósitos? Eu acho que são ativos complementares. Eu entendo que a CBDC
é o dinheiro do Estado, né, digitalizado. É um dinheiro que o Estado é o emissor. A gente já vê algumas transações internacionais, por exemplo, a China transacionou com o Brasil uma remessa de pulper and paper, eu não sei exatamente celulose, e a obrigatoriedade era que o pagamento fosse feito através de CBDCs. Então o mercado internacional ele pode se beneficiar por transações. Hoje a gente tem a Ripple, que faz também essa remessa internacional de valores, que facilita muito para as empresas fazer transferências internacionais, e aí cada estado, cada país, ele vai identificar as possibilidades de adotar essas CBDCs. A maioria dos países estão estudando. O Brasil é um caso emblemático, está na fronteira do desenvolvimento com o Drex. A gente vê iniciativas na China também, na Europa, um pouco mais burocrática, preocupada com regulamentação. Estados Unidos olhando também, e assim, o mundo cripto, ele, no final do dia ainda, hoje é muito comum você olhar a cotação do Bitcoin em dólar. Então não dá para separar uma coisa da outra por enquanto. Existem os maximalistas, as pessoas que estão muito à frente do que a gente vive hoje, a realidade, que ainda vai virar uma unidade de conta, né? Que o Bitcoin vira uma unidade de conta. Mas hoje é muito comum a gente cotar na Bloomberg, a gente olha só a cotação do Bitcoin em dólar. E obviamente as relações comerciais entre países, elas já estão sendo mudadas muito. Isso, quando a gente fala dólar, padrão dólar, é a negociação com petróleo também. Aí, quando veio a guerra, você começa a mudar o padrão dólar-petróleo para algumas nações já comprando petróleo russo com outras moedas. Isso pode abrir espaço para que sejam negociados petróleo com outras moedas. Então, e aí tem o CBDC, o CBDC pode ser uma moeda ou outras moedas, né? Pode ser uma stablecoin, pode ser um criptoativo. Isso ainda não é uma realidade, mas tudo, quando a gente vê essa quebra do padrão, teve Bretton Woods que quebrou o padrão dólar-ouro, e agora a gente vê com esses eventos de guerra, a gente vê a quebra do padrão dólar-petróleo. E aí é que a moeda se encaixa, e aí quem vai tomar esse espaço, o dólar vai continuar sendo a principal moeda negociada com petróleo, sem dúvida, mas vai ter uma parte desse mercado que vai ser ocupado pelas CBDCs, e quem sabe aí por outras moedas que talvez até o Bitcoin ou outra criptoativo pode ser utilizada. Exato. Eu acho que um dos grandes pontos críticos, assim, quando a gente começa a falar de Bitcoin, é exatamente esse ponto que você comentou, de que a gente pensa no Bitcoin como um ativo e uma especulação. Mas ele não foi criado com esse objetivo, né? Ele sempre foi criado com um meio de pagamento, peer-to-peer, para você tirar intermediários. Então, eu vi muita gente criticando o ETF nesse aspecto, dizendo que Satoshi estava se revirando no seu túmulo, esse tipo de coisa, sem saber na realidade quem é a pessoa, né, ou se é um grupo. Até hoje a gente não sabe quem é, mas na minha opinião, eu acho que tem 2 pesos e 2 medidas quando a gente fala de Bitcoin e de tokenização no geral. A gente tem que pensar num ponto, se a gente quer que essa tecnologia ela se expanda e crie uma adoção grande no mercado, ou se a gente quer só manter essas características e tentar bater contra a parede. No seu ponto de vista, qual que seria o melhor caminho para adoção desse tipo de tecnologia? Eu acho assim, o que é difícil é cravar tempo de adoção, né? A gente vê, assim, as tecnologias, o tempo de adoção, né? Quando você olha a internet, ela levou um tempo, 15 anos, 20 anos para ser adotada, né? Ainda hoje ela não é 100% adotada no mundo, né? Mas quando você pega o celular, você já percebe uma curva de adoção mais inclinada. Então, eu espero que a adoção das criptoativas elas sejam
equivalentes, pelo menos, a do celular. Eu posso estar enganado, o celular talvez seja uma ferramenta mais acessível, mas eu gostaria que a tecnologia do Bitcoin, quando a gente fala do Bitcoin, a gente também eu demorei para entender a coisa que primeiro que me chamou a atenção é aquela coisa do double spending, né? Ele solucionou essa questão do duplo gasto. Eu demorei para entender a importância do que é isso, né? De não falsificação. Para um ouvinte aqui que talvez não conheça, é uma moeda que ela não pode ser falsificada. Então hoje você consegue imprimir $1, você consegue imprimir €1, você consegue imprimir um real falso, só que um Bitcoin você não consegue. Então esse é a primeira questão que eu achei, que eu lia e demorei para entender. Falei, pô, isso é legal. Aí tem a questão das emissões, né? Um sistema que ele não é inflacionário, vão ser emitidas uma quantidade fixa de 21 milhões de unidades. Aí você já entra na questão econômica também. Ele tem um lado econômico interessantíssimo, né? Que ele supera qualquer moeda, porque a moeda de um estado, quem determina se ela vai ser impressa ou não são pessoas, né? E o Bitcoin tem um código ali que determina que 21 milhões, e quando chegar aos 21 milhões ela não vai ser mais emitida, então ela tem um código que é respeitado. Entra na parte, na questão econômica também, que é uma moeda que supera, teoricamente, qualquer emissor estatal, né? Então aí esses dois itens eles são para mim de muito valor. E aí a questão descentralizada que é a cereja do bolo, tem um código determinado e você tira o intermediário. Então você tira qualquer terceira visão, você tem duas partes querendo realizar um acordo, um negócio, e isso é possível com uma moeda que não tem como ser falsificada e que ela tem valor econômico, questão do conceito inflacionário, pelo menos, né? A gente pode dizer assim. Então, assim, a adoção disso, eu acho que não é o que eu gostaria, mas o ETF nos Estados Unidos traz esse conceito do Bitcoin para mais pessoas escutarem, mais pessoas questionarem, mais pessoas duvidarem, zombarem e até entenderem, estudarem, entenderem e começar a adoção. Tem até a questão também que não vai ser. Eu acho que a adoção vai vir de uma forma diferente. Eu acho que, primeiro, os grandes players, sejam as big techs, elas já dominam a tecnologia. E aí deve seguir pelas grandes instituições financeiras, que eles vão começar a usar muito o sistema de blockchain para trazer eficiência, segurança de dados, segurança e eficiência financeira, menor custo, mais transparência para as instituições financeiras. E aí sim, quando você tem os principais players de tecnologia, os principais players financeiros, aí a economia que vai circundar, que vai passar por uma grande instituição financeira ou por uma grande empresa de tecnologia, elas vão começar a exigir que você use a tecnologia do blockchain. Então, eu acho que não vai ser uma adoção que vai vir do usuário, ele vai começar a usar o criptoativo. Eu acho que vão ser os grandes players que vão falar, olha, se você utilizar aqui o Drex, se você utilizar o Bitcoin, o custo é diferente. Eu consigo reduzir o custo para você se você partir usando um Ethereum aqui, que vai ficar mais fácil para rodar essa transação. Então, aí quando começar isso, quando os grandes bancos já estiverem rodando suas blockchains, quando o Google, a Amazon, a Tesla estiver rodando com blockchain, aí sim vai ficar mais fácil para eles fazer negócio com o cliente através de blockchain. Aí a blockchain assume o poder. E aí nós vamos ver... a gente entra em outro assunto também, falando de smart contract, automação desse pagamento, e vai até o final. Eficiência. Aí o que acontece é mais eficiência, as grandes empresas elas vão trazer mais eficiência, e é assim que a economia cresce, com eficiência, trazendo produtividade, produzir mais com menor custo. É assim que a humanidade evolui, é assim que uma economia se desenvolve.
e é assim que as nações devem seguir, né? Então, aí entra países que estão com um sistema econômico deteriorado, Argentina, El Salvador, Honduras, empresas, países que estão com um sistema econômico desfacelado, inflacionário, eles são os primeiros a clamar pelo Bitcoin. Porque Sim. eles conseguem entender. No meu mestrado, inclusive, eu debati bastante isso com o meu orientador, com relação ao seguinte: quando a gente fala de adoção de uma tecnologia, qual é o impacto disso na sociedade? Por exemplo, a gente tem. Será que essa criação toda de mídia, de Instagram, de Facebook, ela foi uma criação por causa de gadgets, por causa do hardware, por causa da evolução do celular? Ou será que foi uma demanda da sociedade? Então, é aquela história, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Será que é a sociedade pedindo essa transformação social com relação a influencers, a Instagram, aparecer em mídia e tal? Ou será que é a própria tecnologia puxando essa parte da sociedade, né? Eu acho que isso não tem uma resposta clara hoje. E vai bem de encontro com a adoção. Então a gente tem o Bitcoin que traz um método de pagamento muito mais rápido, depois ele vai trazer agora o ETF, mas ele ainda tem uma origem social muito forte de tirar uma intermediária no meio da cadeia econômica e etc. Esse aspecto social, mesmo que ela entre em ampla adoção, o Bitcoin, no caso, a gente está falando do Bitcoin no aspecto geral, mas pode falar de blockchain como um todo, mesmo que ela entre numa adoção geral, ainda tem o aspecto social por trás da tecnologia, e esse aspecto social, ele é muito mais fácil espalhado se as pessoas sabem o que é a tecnologia. O ETF, se predominar, tem o lado negativo de você achar que você está tirando uma característica muito boa da tecnologia, mas também você está assumindo de que outras pessoas vão conhecer e vão investigar qual é o aspecto social dela, o que ela pode trazer de inovação, não só tecnológico, não só econômico, mas também entre relação pessoal. Agora, as últimas duas perguntas que eu tenho o que você espera, Renato, para o mercado nos próximos 5 anos com relação à tokenização e fintechs, etc., no aspecto econômico da coisa? Eu tô muito otimista com os próximos 5 anos. A gente, assim, do lado econômico, a gente vê uma perspectiva muito forte do Fed, o Banco Central americano, reduzir a taxa de juros em 2024, independente de se vai ser em março, se vai ser em abril, se vai ser em maio, se vai ser em junho, existe já uma expectativa de redução. A gente já percebe o mercado tradicional já de dívida aquecido, os Estados Unidos rodando a sua dívida. A gente vê o mercado privado aquecido, com as empresas rodando suas dívidas privadas, emitindo novas ações, abrindo capital. Então, o que dá para perceber é que a liquidez vai retornar para os mercados de risco nos próximos 5 anos. Então, isso, de uma forma geral, vai beneficiar os ativos alternativos, os venture capitals que fazem investimentos em novas tecnologias. Mais recentemente, agora a gente teve essa questão do ETF, do Bitcoin, a gente vai ter o halving agora, que é um movimento importante, que vai dar mais popularidade, vai trazer mais notícias, para pessoas entenderem a política inflacionária do Bitcoin também. Então vai reduzir pela metade, mais uma vez, a cada tantos blocos, que são aproximadamente 4 anos, né? Outros ETFs devem vir, a gente vai ter uma discussão sobre ETF de Ethereum, de Ripple, então está na mesa também de discussão. Então, e aí, quando a gente entra no assunto de fintech, né, as startups, quando você olha para o mercado cripto, você vê um oceano de startups, né? Então eu estou muito feliz de estar presenciando isso, né? E muito esperançoso de ver novas soluções sendo utilizadas. Sem dúvida, a tokenização é a que a gente tem mais acompanhado. Pode trazer muita coisa boa.
Mas aí é um assunto para um outro podcast, falar de cartório, falar de muita coisa que tem que ser derrubada aí nos próximos anos. Mas é um assunto que eu tenho maior interesse e quem sabe a gente marca um próximo papo para falar de tokenização. Bom, a última pergunta então do podcast aqui. Qual é o livro que você está lendo nesse momento, se você estiver lendo algum? Né? Se você não estiver lendo, você pode falar o último livro que você leu. Eu tô lendo, sim. Eu tô lendo o livro Alice, do John Fosse. É um escritor que eu tô no começo ainda, mas ele fala das relações familiares, né? Como a gente deve aproveitar os momentos. Então, não tem muito a ver, mas ao mesmo tempo tem a ver, que a gente está vivendo um momento muito importante do mercado cripto. Nós sabemos disso, nós estamos vendo. Sim, o ETF do spot nos Estados Unidos é importante, o halving agora, mais um halving é importante, que quando a gente olha também o desenvolvimento, o que a Ethereum está entregando nas segundas camadas, os ordinals no BTC, coisa que não daria para pensar isso há 2 anos atrás. Exato. Então a gente está vivendo um momento muito importante e tem que viver esse momento. Então o Bitcoin já foi criticado, já foi julgado pelos bancos e hoje está sendo adotado por eles e a gente tem que aproveitar esse momento. Está muito legal. Vamos curtir, vamos aproveitar o momento do Bitcoin. Obrigado de novo, Renato. E é isso, gente. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. É sempre um prazer trazer esse conteúdo para vocês. Eu quero deixar claro aqui como um disclaimer que as informações apresentadas nesse podcast não devem ser interpretadas como conselhos financeiros, de investimento ou jurídico. O Papo Aberto é um espaço dedicado a explorar e discutir as últimas tendências do setor financeiro e tecnológico. Recomendamos que consulte profissionais qualificados para orientação específica em suas decisões financeiras e jurídicas. Nosso objetivo é fornecer insights valiosos e promover discussões.